Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elisandro Vasconcelos, sou voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza e com muita alegria estamos aqui para conversarmos um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, a convite da nossa amiga Cleide. Mas antes de começar o nosso trabalho, como é de praxe, em todo o trabalho na Casa Espírita, vamos à nossa prece inicial. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos é dado, por cada experiência, por cada lição, e que assim, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, possamos aproveitar melhor o nosso tempo, nossa encarnação, que possamos colocar os ensinamentos do Mestre Jesus em prática em todos os instantes das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre a ação da prece e transmissão de pensamento. A nossa referência é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedei e obtereis. O item 9, ação da prece e transmissão de pensamento. Bem, inicialmente vamos pensar. Todos nós conhecemos a prece ou conversamos com alguém que seja religioso e que tenha o hábito constante de prece. A prece é uma coisa comum, é uma coisa que pelo menos nós sabemos que existe. Agora, o interessante é a gente realmente saber direito o que é a prece, como ela realmente acontece, à luz da doutrina espírita, os benefícios que ela pode nos trazer. Será que a prece realmente nos livra de males? E várias outras indagações. Vamos dar uma geral no que realmente seja prece, à luz da doutrina espírita. Prece, no livro citado, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a sua definição muito bem dada. Prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com um ser a quem se dirige. Então, prece nada mais é do que você tentar entrar em sintonia com alguém através do pensamento. A gente se concentra, pensa em quem a gente quer entrar em contato e aí, com toda a nossa força, nós estabelecemos uma conexão, um diálogo a quem nos dirigimos. É muito comum a gente fazer prece a Deus, aos espíritos amigos, os espíritos protetores, ao nosso anjo guardião. Não podemos realmente esquecer desse espírito que nos acompanha e que tem uma tarefa realmente difícil de ficar conosco o tempo todo, nos auxiliando, dando o melhor de si para nós, para nos orientar, para zelar por nós, para que Ele possa dar sua contribuição para que nessa encarnação nós sejamos o mais prudentes possível e aproveitemos ao máximo a nossa encarnação.
E aí, claro, a gente pode fazer prece para Deus. E complementando esse conceito do que é a prece, se nós formos no livro dos Espíritos, na questão 659, nós teremos lá qual o caráter geral da prece. E vem logo a resposta clara que complementa o que foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Bem, prece, então, como podemos ver, é entrar em sintonia com Deus. E mesmo que a gente não faça uma prece direta a Deus, a gente faça uma prece ao nosso anjo guardião, por exemplo, nós, nesse momento, se a prece for feita corretamente, nós estaremos em total sintonia com Deus. A prece nos traz esse benefício de poder estabelecer uma sintonia mais intensa com Deus. E fazer prece, podem ter certeza, é uma coisa que agrada a Deus. Deus nos colocou aqui, nesse planetinha chamado planeta Terra, para que nós possamos cumprir com esse estágio em que nos encontramos da nossa jornada evolutiva e melhorarmos. Aqui no planeta Terra, um planeta que nós sabemos que é de provas e expiações, um planeta difícil, mas abençoado porque nos proporciona lições, ensinamentos valiosos que nos ajudam a amadurecer, a evoluir espiritualmente. Então, fazer prece, para quem quer que seja, né? Principalmente se for direcionada a Deus, é uma coisa agradável a Deus. Porque nesse momento, benefício imediato que a gente tem quando está orando, a gente muda um padrão vibratório para melhor. Então, nessa mudança do padrão vibratório, nós conseguimos estabelecer uma sintonia melhor, mais estreita com Deus. Nós somos muito invigilantes ainda e muitas vezes nos deixamos levar pelas situações, pelas dificuldades do dia a dia e ficamos num estado de espírito inadequado, de baixo padrão vibratório. Então o que acontece? A sintonia com Deus fica mais comprometida. Então, quando a gente se propõe a fazer uma prece sincera, que vem do coração, então a gente consegue mudar o padrão vibratório a ponto de conseguir estreitar nossa sintonia com Deus. Mas aí vem a questão. Poxa, mas Deus não está em todo lugar? Por que eu tenho que fazer esse esforço de fazer uma prece para poder ter uma sintonia melhor com Ele? E aí, queridos amigos, a resposta é simples. Deus está realmente em todo lugar. Ele é onipresente. Não tenhamos dúvida disso.
Agora, nós estamos em Deus. Nós nele vivemos, nele agimos. Então, estamos nele, próximos dele. A questão é, nem sempre estamos em sintonia com ele, apesar de estarmos nele, por conta ainda da nossa imaturidade espiritual. Mas Deus, na sua bondade, claro, nos dá os desafios para que nós possamos superá-los e também dá ferramentas para que nós possamos encarar os desafios e sair vitoriosos. E para isso Ele deu a prece. Esse momento onde a gente consegue entrar em sintonia com o Criador, estabelecendo de forma mais intensa essa conexão, mesmo que por alguns minutos, mas são minutos valiosos e que devemos exercitar constantemente. A prece realmente que mais agrada a Deus é a prece espontânea. A prece que vem do coração. Não importam as palavras, não importa nada, apenas que ela seja sincera, que ela seja proferida totalmente embasada na humildade, na resignação. E aí é que entra aquela questão, que muitas vezes a gente pega lá uma prece, e até no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, várias preces lá prontinhas. Agora, muitas vezes a gente pega essas preces e lê mecanicamente. Se nós pegássemos essas preces que são valiosas, que são bonitas, importantes, têm sua finalidade, são úteis para quem tem dificuldade de se expressar assim espontaneamente, são muito úteis. Tanto que Kardec colocou num livro, no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o problema não é você fazer uma prece lida, é você fazer uma prece mecânica. Se eu me proponho a fazer uma prece lida, tudo bem. Se na hora da leitura eu for acompanhar aquela mensagem que tem ali naquela oração, me envolver e eu estiver com um sentimento de fé, de caridade, com a intenção de buscar a Deus, essa prece vai ser válida do mesmo jeito, vai ser agradável a Deus do mesmo jeito. Então, façamos a prece da melhor maneira possível, da forma mais natural e sincera possível. É isso que é o mais agradável a Deus. Então, na hora da prece, o sentimento ajuda muito. Não adianta a gente querer fazer uma prece se a gente não se propõe a ter, na hora da prece, um sentimento mais elevado. E a prece nos ajuda, só o fato de nós nos predispormos, acreditarmos e nos predispormos a isso, com certeza tudo vai ficar mais fácil. Essa sintonia com Deus vai ocorrer tranquilamente. Quando nós temos fé, sinceridade, boa intenção, Deus, que sabe tudo, que sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração, vai nos ajudar, vai nos entender. E nós vamos conseguir estabelecer a sintonia com Ele e colher os benefícios da prece.
E agora, vamos ver quais são os objetivos da prece. Então, os Espíritos nos dizem, né, através das literaturas, né, e resumindo aqui, a prece pode ter 3 finalidades. A que a gente mais usa, que é pedir. Nós também podemos usar a prece para um agradecimento e também para louvar. Então, pedido, agradecimento e louvor são os 3 objetivos da prece. Agora, nisso cabe uma reflexão. Com certeza, nós, desses 3 objetivos que a prece tem, o que nós mais utilizamos é o pedir. Mas aqui cabe um pouco de uma reflexão. Pedir, tudo bem, tem momentos que a gente precisa pedir mesmo. A Deus, aos espíritos amigos, pedir ajuda. Agora, e o agradecimento? Fica aí a reflexão. Como é que eu estou nas minhas preces? Eu sou do tipo da pessoa que faz prece só para pedir? Eu entro em contato com os espíritos ou diretamente faço prece a Deus só para pedir? A gente recebe tantas coisas boas da vida, embora muitas vezes essas coisas boas aos nossos olhos sejam coisas ruins, nós ainda interpretamos com a visão limitada que são coisas ruins, mas que no fundo, num contexto maior, numa visão espiritual, são acontecimentos benéficos. Então, quantas coisas boas acontecem e a gente não agradece? Uma coisa que deveríamos fazer é isso. Orar mais, agradecendo. Não só pedindo. E outra coisa, fazendo a prece para louvar a Deus. Nós que sabemos que Deus é Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso Criador, rege nossas vidas, devemos buscar realmente reconhecê-lo como tal. Porque uma coisa é a gente saber disso através do estudo, através de deduções, através de vivências marcantes que a gente realmente passa a acreditar em Deus. Mas, se eu não faço uma prece de louvor a Deus, fica uma coisa meio incompleta, né? Então, que possamos pensar nisso. Eu recebo tantas bênçãos de Deus, eu já não agradeço, e muito menos eu louvo a Ele. Uma prece com a intenção de louvar a Deus pode nos trazer tantos benefícios, tanto alívio, que nós não temos como mensurar isso ainda. São benefícios magníficos que a gente utiliza pouco. Então é bom nós termos aí um despertamento consciencial em relação a isso e passarmos a usar a prece para agradecer e a louvar, ao invés de só pedir. Podemos pedir sim, mas o problema é quando a gente usa da prece só para pedir. Então, que possamos louvar, que possamos agradecer por tudo na vida. E como é que funciona exatamente o mecanismo da prece? Simples. Eu entro numa concentração, no estado de concentração onde eu vou me dirigir àquele a quem eu quero
ter contato mental com a minha prece, seja um espírito amigo ou seja Deus. Então eu penso a quem eu quero me dirigir e ali entro em sintonia com ele, falo o que eu quero, peço, agradeço, e aquele que eu estou me dirigindo recebe o meu pensamento. E aí vem a questão de atender ou não o meu pensamento, o meu pedido. Mas como é que se dá essa conexão de pensamento? Isso tudo tem explicação, muito lógica. Precisamos apenas entender. Nós estamos todos totalmente mergulhados num fluido chamado fluido cósmico universal. Todo o universo está mergulhado nesse fluido. Ele é constante, ele é absoluto e importante. E o pensamento consegue, digamos assim, navegar pelo fluido cósmico universal e chegar até a quem eu desejo. Então, se eu faço uma prece a um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes e me concentro, penso na imagem dele e faço meu pedido. Então eu estou aqui, Dr. Bezerra está em outro plano, o meu pensamento viaja pelo fluido cósmico universal até chegar nele. Então Dr. Bezerra capta, compreende o nosso pedido, compreende a situação, e aí vem a questão dele tomar as providências. De atender a prece ou não, que aí já é outra questão. Mas é assim que a prece funciona. A transmissão do pensamento se dando através do fluido cósmico universal, que é uma coisa muito rápida. Muito, muito mais rápida do que a velocidade da luz. Nós ainda não temos ideia da velocidade do pensamento, do alcance dele. Nós estamos começando, apenas começando a ter ideia do que é o pensamento, como que ele viaja pelo fluido cósmico universal e chega até onde a gente deseja. E aí, essa questão do pensamento, só para ilustrar, essa questão é tão verdadeira, é tão intensa, que no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 14, intitulado Prestando Assistência, André Luiz está observando um velório e tem um ensinamento interessante. O velório de Dimas, um homem bom, trabalhador espírita, tinha seus méritos, realmente um homem bom. Só que no ambiente, né, que estava sendo visitado, né, os amigos dele, essa coisa toda, né, que é comum no velório, estavam conversando. Coisas que realmente não deviam. Coisas que não condizem. Começaram com umas anedotazinhas, depois foram comentando fatos da vida do Dimas, e uma das pessoas, né, da rodinha de conversa, contou um caso. Olha, o Dimas foi testemunha de um crime, de um assassinato, há uns 30 anos atrás. Aí como é que foi isso? Aí despertou a curiosidade, né, dos que estavam na roda de conversa. E como é que foi isso? Não, ele estava lá no trabalho, aí saiu o chefe com uma intimidade com a mulher casada. Né? Ele ficou quieto na dele e tinha um outro funcionário ali mais perto ainda.
E ele viu, esse homem que estava saindo com uma mulher casada, viu que tinha alguém ali. E lógico ficou preocupado, porque ele era uma pessoa pública e se isso fosse levado à tona ia ser problemático, né? Ia ser um escândalo. Então ele se aproximou desse empregado que estava ali presenciando a cena de intimidade dele com a mulher casada e começou a ameaçar. Um empregado pediu perdão, ficou de joelho, disse que não ia falar nada. Ele ficou todo na defensiva. Só que aí esse cidadão não quis saber. Deu um tiro, matou instantaneamente esse funcionário. Dimas viu, mas ficou na dele. O crime ficou encerrado como se fosse latrocínio. O assassino nunca foi descoberto. Mas aí o que acontece? Na rodinha de conversa, enquanto o mais velho, chamado de coronel, contava o caso, ele atraiu o assassino para o velório. E ele chegou atraído por aquela conversa, ainda desnorteado. Ele chegou gritando, acompanhado de entidades de baixo padrão vibratório, assim como ele, estavam todos desarmonizados. Então ele chegou ali de supetão no velório e ficou gritando e perguntando: o que querem? Por que vocês estão aqui? Eu já me arrependi do meu crime, vocês não vão me deixar em paz? Vocês por acaso vão me julgar? Vocês são juízes? E ficou todo perturbado. Até que ele vê o corpo de Dimas e conseguiu perceber que ali era um velório. Então ele vê o corpo de Dimas e começa a pedir ajuda, né? E um benfeitor que estava dando instruções para André Luiz, percebendo a situação, se aproxima e retira esses espíritos desarmonizados do ambiente do velório, né? E a situação volta ao normal. Então, uma simples conversa, vejam só, uma simples conversa, até mesmo ingênua, atraiu a presença do assassino, que estava numa condição infeliz por conta do crime, né? E imagina quando a gente está em prece. Imagina quando a gente se concentra, com boa vontade, direciona realmente o nosso pensamento ao ser a qual a gente se dirige. Se numa conversa ingênua, fútil, dentro de um velório, isso teve a capacidade, teve o poder de atrair o espírito que foi mencionado, imaginem o poder do nosso pensamento quando a gente se recolhe, quando a gente se concentra, quando a gente foca naquele que a gente quer se comunicar através da prece, independente do objetivo. Então imaginem nós fazermos isso nas nossas preces diretas a Deus, estabelecermos essa sintonia. Se uma conversa atraiu a presença de um espírito perturbado para o ambiente, imagina uma prece fervorosa, com fé, embasada no sentimento de caridade, de amor, de resignação a Deus. Vamos imaginar a sintonia que isso não vai nos proporcionar com Deus, o bem-estar, a sensação de paz, de plenitude. É bom pensarmos nisso. Esse caso aí no livro Obreiros da Vida Eterna ilustra perfeitamente isso. O poder do pensamento.
E como é que os espíritos a qual a gente se dirige respondem à nossa prece? Nós entendemos já, nós já vimos como a prece ocorre. Então, continuando naquele exemplo, eu me comunicando com o Dr. Bezerra, da forma correta, com sentimento, com concentração, com boa intenção, para fazer o meu pedido. Então, o meu pensamento chegou até o Dr. Bezerra. Ele vai agora analisar a situação, para ver se realmente atender aquele pedido que eu fiz é a melhor coisa para mim. Então aí, os bons espíritos, que têm uma visão espiritual que nós não temos, que têm uma consciência já mais ampliada, vão saber melhor se o pedido que eu faço através da minha prece merece ser atendido ou não. Se vai ser bom para mim que ele seja atendido ou não. Aí depende da decisão dos espíritos superiores. Na verdade, depende tudo de Deus, que está em toda parte, que rege tudo, que toma conta das nossas vidas. Mas aí ele toma as atitudes em relação a nós através dos espíritos de luz, que são os seus emissários. Então, a gente faz a prece, o pedido possa ser que seja atendido ou não, mas uma coisa é certa, não vamos ficar tristes caso a gente faça uma prece da maneira correta, desejando muito uma coisa e nosso pedido não é atendido. Temos que começar a analisar a prece de uma forma diferente. Prece não é só uma forma de você pedir coisas aos espíritos ou a Deus. Não. Isso até acontece, mas não é só isso. É algo muito maior. Agora, mesmo que nosso pedido não seja atendido, e isso com certeza acontece bastante, que a gente acaba pedindo muita besteira, muitas coisas que não são boas para nós, a gente considera naquele momento que seria algo bom para a gente, ou para alguém, mas que de fato, numa visão maior, não é. Agora, mesmo não sendo atendidos, vamos ficar cientes de uma coisa: nós não ficamos desamparados. Não é só o espírito a quem eu me dirigi dizer, esse pedido não pode ser atendido, pronto, deixa ele lá no canto dele e pronto, não vamos fazer nada. Não, não é assim. O espírito vai nos ajudar, mesmo sem não atender no nosso pedido. Exatamente, mesmo sem atender o nosso pedido. Esses espíritos amigos vão, através da prece, no mínimo, chegar perto da gente, nos transmitir boas energias, nos transmitir bons conselhos, as melhores das orientações. E aí é que vem a parte interessante. Depois de uma prece verdadeira, a gente pode se beneficiar e muito com o alívio, com a paz, com a calma. E isso não é pouco. Você, através da prece, alcançar paz, tranquilidade, conseguir deixar sua mente em harmonia, lúcida, para poder pensar melhor, tomar as decisões mais acertadas em relação à sua vida,
para você perceber melhor sua relação com o próximo. Isso é um benefício fantástico, do qual ainda não tenhamos ainda uma visão perfeita do benefício que é isso. Então, mesmo que os nossos pedidos não sejam atendidos, vamos agradecer pela presença dos espíritos amigos que sempre fazem o possível para tentar nos acalmar, nos dar boa orientação para que nós, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria ação, tomemos as decisões corretas em nossas vidas, evitando males, evitando problemas. É esse o sentido da prece. Sintonia com Deus, com os espíritos amigos, para que nós possamos melhorar por dentro. Para que a gente possa melhorar nosso padrão vibratório, a natureza dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos e assim estarmos em melhor condições de tomar decisões mais acertadas da vida. Exemplo simples. Quantas são as vezes que a gente fica vigilante e com a cabeça quente faz besteira, toma uma atitude no ímpeto, no calor da raiva, da emoção e faz besteira, diz algo muito duro que magoa alguém, que chega a pessoa fica triste, derrubada mesmo. Se eu começo a me conhecer, eu percebo que eu já estou ficando com o ânimo alterado, ao invés de dar vazão para isso, eu prefiro ficar em prece para me acalmar, pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos para me acalmar, eu vou estar evitando muito problema. Isso nos faz pensar quantas amizades não ficaram estremecidas porque, num ímpeto, uma palavra indelicada foi dita. Nós demos vazão à raiva, à ira, ao impulso. Falamos o que não devíamos e estremecemos amizades, a nossa amizade com pessoas boas, queridas. Então vejam só, se ao invés de dar vazão às nossas imperfeições, seja ela de qual natureza for, se nós dermos vazão, dermos preferência à prece, nós vamos estar nos superando. Nós vamos estar vencendo nossas más tendências e assim nos transformando em pessoas melhores, mais conscientes, mais calmas, mais lúcidas, com a mente muito mais hábil para resolver problemas. Vamos nos tornar pessoas que começam a ver a vida de uma outra forma, numa ótica espiritual, da qual tudo passa a ter mais sentido. Eu deixo de reclamar, eu deixo de me revoltar com algo que eu não entendo, algo que eu, por enquanto, acho que não está certo. Aí eu passo a ser mais resignado. Eu passo a ter uma capacidade melhor de resolver problemas. E melhor ainda, eu começo a construir uma habilidade em mim de evitar problemas. Não só resolvê-los
quando eles já acontecem, eu consigo ser preventivo e evitar problemas. Tudo com bom senso, com a paz, a harmonia, o equilíbrio que a prece nos proporciona. Um momento de prece, feito da forma certa, onde nós recebemos a orientação dos bons espíritos, é algo precioso, é algo extremamente eficaz. Lembremos que somos responsáveis por nossas atitudes. Temos o livre arbítrio e somos responsáveis pelas nossas atitudes e com certeza colheremos as consequências das nossas atitudes. Então é muito melhor a gente se manter através da prece, usando desse artifício, desse recurso divino. É muito melhor a gente se manter tranquilo, na paz, focado só em pensamentos bons, alimentando dentro de nós sentimentos nobres, cada vez de uma forma mais intensa. A prece nos proporciona isso. E fica a questão: o que estamos fazendo desse recurso? Acessível a todos nós. Qualquer pessoa pode fazer uma prece e ter os seus benefícios. Jesus, o nosso guia, modelo, usava desse recurso constantemente e nos deixou vários exemplos em relação à prece. Não só ensinamentos, exemplos. Por exemplo, ele diz: quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Prece é uma coisa para a gente fazer discretamente, intimamente, em qualquer lugar. Quando ele diz, entra no teu aposento, ele diz o aposento íntimo da nossa consciência. Não importa onde estejamos, se nós percebemos que é necessário fazer uma prece, façamos. A gente apenas se recolhe um pouco para conseguirmos, um lugar que nos proporcione a melhor condição de concentração e ali, recolhido intimamente ao nosso aposento consciencial, façamos a nossa prece por nós, pelos outros. Aqui eu deixo outra reflexão. Já deixei uma, o que estamos fazendo desse recurso. A outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui: como estamos em relação à prece pelo nosso próximo? É comum, é compreensível, é natural fazermos preces por nós mesmos. Mas e a prece pelo nosso próximo, pelos mais necessitados? Como estamos em relação a isso? Lembremos que Jesus nos deu o exemplo de amor ao próximo. Ele orava constantemente em todas as situações. Nos deu o exemplo. Então que possamos usar esse recurso de uma forma melhor, de uma forma correta, para obtermos os benefícios maravilhosos que esse recurso pode e com certeza vai nos proporcionar.
Fiquemos em paz, que Jesus abençoe a todos, que Deus nos proteja e nos guie sempre. Vamos então, depois dessas reflexões, vamos agradecer com a nossa prece final. Pai de infinita bondade, agradecidos estamos, Senhor, por esse momento de troca de ideias, troca de informações preciosas sobre o recurso da prece. Nos ajuda, Senhor, para que possamos nos conscientizar do potencial desse recurso e nos auxilia, Senhor, a usarmos a prece cada vez mais e de forma mais correta. Obrigado por tudo, derrama em todos nós tuas bênçãos, tua paz e teu amor, hoje e sempre.